Em 26 de abril de 1986, às 1h23 da madrugada, a história do mundo mudou para sempre. 3 minutos separaram a rotina pacata da União Soviética de uma catástrofe que quase apagou a vida na Europa Central. No reator 4 de Chernobyl, o invisível tornou-se letal, rasgando o céu com uma luz azulada que ninguém compreendia. O que começou como um simples teste de segurança transformou-se no maior pesadelo tecnológico da história da humanidade moderna. Naquela noite, o silêncio de Pripyat foi quebrado por um estrondo que ecoaria por décadas em corredores de hospitais e ruínas. 50 toneladas de combustível nuclear foram lançadas na atmosfera, mas o governo soviético decidiu que o mundo não deveria saber. Esta é a cronologia exata dos 3 minutos que custaram 200.000 vidas e mudaram nossa relação com o átomo. A usina de Chernobyl era a joia da coroa soviética, um símbolo de progresso que escondia falhas de design fatais. Naquela madrugada, a equipe do turno da noite preparava-se para um teste de redução de carga que fora adiado. Engenheiros cansados e sob pressão política ignoraram protocolos básicos de segurança para cumprir metas de produção de energia elétrica. O objetivo era testar se as turbinas poderiam manter as bombas de água funcionando em caso de uma queda de energia. Para realizar o experimento, sistemas vitais de resfriamento e desligamento automático foram deliberadamente desativados pelos operadores da sala de controle. O reator RBMK era instável em baixas potências, uma característica técnica que os operadores desconheciam completamente naquele momento crítico. À medida que a potência caía abaixo do nível seguro, o núcleo começou a se comportar de maneira imprevisível e perigosa. O xenônio, um gás que absorve nêutrons, acumulou-se no núcleo, envenenando o reator e tornando o controle manual quase impossível. Anatoly Dyatlov, o supervisor-chefe, ordenou que o teste continuasse, ignorando os avisos luminosos que piscavam freneticamente nos painéis de controle. O destino de milhares de pessoas estava agora nas mãos de homens que acreditavam cegamente na infalibilidade da tecnologia soviética. Exatamente às 1h23:04, o operador Leonid Toptunov percebeu que algo estava terrivelmente errado. O reator entrou em uma fase de superaquecimento acelerado, com a temperatura do núcleo subindo milhares de graus em poucos segundos. A água de resfriamento transformou-se instantaneamente em vapor sob alta pressão, forçando as tampas dos canais de combustível para cima. No desespero final, o botão de emergência AZ5 foi pressionado para inserir todas as hastes de controle de volta ao núcleo. Mas as hastes de grafite, ao entrarem em contato com o núcleo superaquecido, causaram um aumento súbito e fatal na reatividade. Foi o erro final de design. O dispositivo de segurança funcionou, ironicamente, como o gatilho de uma bomba nuclear massiva. O teto de 2.000 toneladas do reator foi arremessado para o ar como se fosse feito de papelão fino. Uma explosão de vapor seguida por uma explosão de hidrogênio estilhaçou as paredes de contenção e expôs o núcleo incandescente. O ar ionizado ao redor da usina brilhou com uma luminescência violeta, um espetáculo de beleza mortal observado por poucos sobreviventes. Pedaços de grafite radioativo, pedras que queimavam com a força de 1000 sóis, foram espalhados por todo o complexo industrial. Os operadores na sala de controle sentiram o chão tremer e o teto desabar, sem entender que o reator deixara de existir. O contador Geiger da sala de controle marcou o limite máximo, levando os técnicos a acreditar que o perigo era menor. Nesses 3 minutos finais, a radiação liberada já era equivalente a 400 bombas de Hiroshima explodindo simultaneamente em solo ucraniano. Enquanto a fumaça tóxica subia aos céus, os bombeiros de Pripyat foram chamados para apagar o que parecia um incêndio comum. Vladimir Pravik e sua equipe chegaram ao local sem roupas de proteção especial, enfrentando níveis de radiação que derretiam células.
Eles pisaram em pedaços de grafite puro, sentindo um gosto metálico na boca e uma queimação insuportável na pele exposta. No hospital local, as roupas dos primeiros socorristas tornaram-se tão radioativas que precisaram ser enterradas no porão em caixas de chumbo. Enquanto isso, os moradores de Pripyat dormiam tranquilamente, sem saber que o vento soprava partículas de estrôncio e césio em suas janelas. Na manhã seguinte, crianças brincavam na areia radioativa e casamentos eram celebrados sob um sol que escondia um veneno invisível. A ordem de evacuação só veio 36 horas depois, quando o nível de radiação já era catastrófico para todos. Deixem tudo para trás, vocês voltarão em 3 dias, diziam os alto-falantes, em uma mentira que duraria para a eternidade. Milhares de ônibus formaram uma fila inerminável, retirando 50.000 pessoas de um paraíso soviético que agora era uma tumba. Animais de estimação foram deixados para trás, correndo atrás dos ônibus, em uma cena de desolação que poucos conseguem esquecer. O Kremlin tentou manter o acidente em segredo, mas os sensores na Suécia detectaram a nuvem radioativa cruzando as fronteiras. Mikhail Gorbachev foi informado da gravidade apenas dias depois, enquanto o Politburo debatia como salvar a imagem do regime socialista. Para conter o levante, foram convocados os liquidadores, 600.000 homens, entre militares, mineiros e civis de toda a União Soviética. Eles foram enviados para o topo do reator com paz de mão, tendo apenas 90 segundos para trabalhar antes da dose letal. Mineiros cavaram túneis sob o reator em temperaturas de 50 graus, sem ventilação, para evitar que o núcleo atingisse o lençol freático. Helicópteros lançaram toneladas de areia, boro e chumbo no buraco escancarado, em uma tentativa desesperada de sufocar o monstro de grafite. A área de exclusão de 30 quilômetros foi criada transformando terras férteis em uma zona proibida, onde o tempo parou em 1986. Estima-se que as operações de limpeza custaram bilhões de rublos, acelerando o colapso econômico e político da própria União Soviética. A verdade sobre o número de vítimas foi manipulada, com registros oficiais citando apenas 31 mortes diretas na explosão. No entanto, estudos independentes indicam que o câncer e as doenças relacionadas à radiação atingiram mais de 200.000 vidas. Chernobyl não foi apenas um desastre de engenharia, foi o resultado final de um sistema baseado no medo e no silêncio. Hoje, Pripyat é um museu a céu aberto da arrogância humana, onde a natureza reclama as ruas e os prédios abandonados. O sarcófago de aço e concreto cobre o reator 4, protegendo o mundo de um núcleo que continuará mortal por milênios. As lições de Chernobyl permanecem gravadas no solo ucraniano. A tecnologia sem transparência é uma arma carregada contra a humanidade. Cada janela quebrada na zona de exclusão conta a história de uma família que perdeu seu passado e seu futuro. O sacrifício dos que ficaram para trás nos lembra que a verdade sempre encontra um caminho, mesmo sob toneladas de concreto. Que a memória desses 3 minutos nos ensine a nunca mais ignorar os alarmes que a história insiste em tocar. Se essa história te fez sentir algo, qualquer coisa, deixa o like e segue o canal para não perder o próximo vídeo. E compartilha com alguém que precisa saber que isso aconteceu, porque histórias esquecidas só sobrevivem quando alguém se recusa a esquecer.